Evangelho, quarta-feira da quarta semana do tempo pascal. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus exclamou em alta voz: Quem crê em mim, não é em mim que crê, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as observar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Quem me rejeita e não aceita as minhas palavras já tem o seu juiz. A palavra que eu falei o julgará no último dia. Porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou. Ele é quem me ordenou o que eu devia dizer e falar. E eu sei que o seu mandamento é vida eterna. Portanto, o que eu digo conforme o Pai me falou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quarta-feira da quarta semana do tempo pascal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia hoje nos leva ao 12º capítulo do Evangelho de São João. E nós acabamos de ouvir o Senhor dizendo: Eu vim ao mundo para que aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Jesus, queridos irmãos e irmãs, com sua palavra, nos leva ao conhecimento do Pai e nos arranca das trevas da ignorância, das trevas da incredulidade, para que nós possamos estar na presença de Deus, sob a luz da vida divina. Mas também Jesus nos arranca das trevas do medo, das trevas da incerteza e da insegurança. Como assim, Padre Fábio? Esse discurso que foi feito pelo Senhor foi feito, nos fala São João, exatamente num momento importante para a vida dos mestres da lei de Israel. Muitos mestres da lei tinham acreditado no Senhor. Porém, por causa da intimidação dos fariseus, não confessavam publicamente que tinham acreditado em Jesus e que o estavam seguindo, com medo de serem expulsos da sinagoga e de sofrerem as consequências por essa pública declaração da conversão. Nós vamos ver José de Arimateia e Nicodemos cumprindo, como falávamos há um tempo atrás, um ato de caridade, que é dando a sepultura a uma pessoa, que esse é um grande gesto de misericórdia corporal, dá a sepultura aos mortos. E eles cumprem isso em favor de nosso Senhor e desse modo publicamente se manifestam da parte daquele suposto malfeitor, segundo os fariseus que levaram Jesus à morte, condenando-o junto a Pilatos. E dessa forma, Nicodemos, que no 3º capítulo não conseguia dar um passo público de amor ao Senhor, manifesta ali o seu ato de amor pelo Senhor. Aqui Jesus fala para aqueles que se encontram ainda sob essa mesma tensão. Vai dizer São João, no versículo 43, que antecede o início do texto de hoje, eles amavam mais a glória dos homens do que a Deus. É uma palavra forte, essa palavra de São João, mas uma palavra muito significativa, porque o amor por Deus ainda não era maior do que o amor por eles mesmos. O amor pelo Senhor ainda não era maior do que o amor pelas seguranças desse tempo, desse mundo. Eles amavam a Deus, mas não amavam tanto a ponto de amá-lo sobre todas as coisas. E as palavras de Jesus no Evangelho de hoje não são para ceifar
esse amor? São palavras para aumentá-lo, para fazer com que cresça. O Senhor não vem condenar. O Senhor vem para nutrir esse amor pelo Senhor, a fim de que de fato cresça vigorosamente e seja maior do que o amor por eles mesmos. E Jesus diz: quem crê em mim, não é em mim que crê, mas em quem me enviou. E quem me vê, vê aquele que me enviou. Essas mesmas palavras Jesus vai dizer depois para Filipe: como assim me perguntas? Mostra-nos o Pai. Quem me vê, vê o Pai. Me pedes, né? Para mostrar o Pai. Quem me vê, vê o Pai. Essa mesma palavra será recuperada depois, diante dos apóstolos, na intimidade com eles, para mostrar para a gente que também com os apóstolos o Senhor não condena o amor que é pequenino, mas o Senhor vem em socorro para que esse amor cresça. Fazer da minha vida um socorro de Deus para que os meus irmãos cresçam no amor a Deus. Às vezes, a gente percebe rapidamente que o outro ainda está longe, ou a sua fé ainda é muito incipiente, ela ainda é muito fraca, muito vaga. A sua decisão na hora de amar a Deus sobre todas as coisas ainda não é tão forte assim, e de uma maneira muito veloz a gente logo fala isso e diz como se fosse aquela dali a nossa conclusão: finalmente conseguimos perceber que a sua fé não é tão forte assim, finalmente eu consegui perceber que você não tem tanta fé assim, como se ali fosse o ponto de chegada, como se nos bastasse chegar à compreensão de que não é assim que Jesus age. O Senhor não age desse jeito. O Senhor, compreendendo o limite da fé de cada um dos seus, Ele vem em nosso socorro para que a nossa fé seja mais vigorosa. O Senhor se levanta por nós, fala por nós, e em nosso favor, a fim de que possamos crer. Por isso, o Senhor diz: eu, a luz, vim ao mundo para que aquele que crê em mim não pereça nas trevas. E aqui as trevas representam toda essa realidade, não apenas a incredulidade, não apenas a ignorância, mas também as trevas da insegurança, as trevas do medo, as trevas que se tornam o amor próprio, que por um instante pode parecer fonte de grande segurança, fonte de satisfação, até de maior proximidade com Deus, quando amam o status que têm de mestres da lei, são honrados por estarem mais próximos do Senhor e podem começar a acreditar que de fato o estão, quando na verdade os seus corações aos poucos se afastam do Senhor. Então o amor próprio, ele oferece essa armadilha de nos levar a acreditar em alguma coisa que não é de fato aquilo que se pensa. Dessa forma, pelo amor próprio, como eu acabei de dizer, eles podem começar a acreditar que estão unidos e muito unidos a Deus, quando na verdade não estão. E isso seria uma grande ruína, a causa de uma grande queda. Então, a palavra do Senhor os traz para fora. Por fim, o Senhor vai me dizer: quem me rejeita é o Pai que rejeita, e vai, durante todo o seu discurso, colocar em evidência a comunhão dele com o Pai, que ele veio de junto do Pai, e que tudo aquilo que lhe foi entregue, que está sob a sua autoridade, vem da parte do Pai. O que significa dizer que chegar até Jesus, como ouvimos nesses dias, é aquilo que o Pai deseja.
Deus deseja que nós cheguemos a Cristo. E naquele momento em que Jesus fala isso para eles, está declarando, e não com essas palavras, mas de maneira indireta, Deus trouxe vocês até mim. E eu não vou perder nenhum daqueles que Deus me entregou. Nossa, saber que o Senhor nos leva até Cristo, e saber que o Senhor que nos recebe declara com toda a sua autoridade e poder, porque não é qualquer um que o diz, mas é o próprio Deus. Todo aquele que me foi entregue, eu não vou perder. Eu não vou deixar que escape. Não vou deixar que escape de minhas mãos. Como é bom termos essa certeza conosco, declarada de maneira forte por aquele que de fato nada pode perder de tudo que lhe foi entregue. Oh, meu irmão, minha irmã, bom saber que o teu Senhor, tu estás nas mãos do teu Senhor. E não apenas isso, que aquele teu irmão que você está percebendo que tem uma fé frágil, que o Senhor muitas vezes te chama a ser uma palavra de sustento, de inspiração, a dar por ele um testemunho de vigor na fé, que talvez esteja na mesma situação que se encontram esses mestres da lei no Evangelho de hoje, o teu Senhor não o quer perder. Não quer perder a nenhum deles. O teu Senhor reconhece que o Pai os entregou a Ele e vem ao encontro deles para que sejam firmes na fé. E conta contigo, conta comigo. Conta com a nossa entrega pessoal. Espera que nós possamos, a exemplo dos apóstolos, testemunharmos. Do mesmo modo, o Senhor não quer perder a mim e a ti. A mesma palavra, como eu disse ainda há pouco, que hoje a gente vê direcionada aos mestres da lei, vai ser direcionada a Filipe. Quando Filipe diz, mostra-nos o Pai, Senhor. Então, veja com que delicadeza, vamos colocar assim, o Senhor se preocupa com cada um de nós. E nós às vezes nos agitamos quando vemos a fé frágil do nosso irmão, da nossa irmã, e agimos de certa forma, vamos dizer a verdade, né? Como justiceiros, é como se a gente tivesse, agora. Não. O Senhor que tudo conhece, que sabe o limite de cada um daqueles que vêm até Ele, se propõe a oferecer mais de si a fim de que eles consigam ir mais longe com um ato de fé. Nós precisamos fazer o mesmo por amor aos nossos irmãos e às nossas irmãs. Como eu disse no início, João, no versículo 43, deixa isso evidente. E depois, na continuação dos versículos, nós vemos a forma como Jesus agiu. Jesus em nenhum momento vem para ceifar, como eu disse no início, aquela fé mais frágil, aquela fé ainda vacilante, aquela fé que, por conta do amor próprio, vem sufocada. Ele vem para tirar esse espinheiro do amor próprio e fazer com que ela cresça. É essa nossa atitude com o nosso irmão. Isso é ter um coração misericordioso, sabe? De maneira muito concreta. A misericórdia a gente demonstra nisso. Vendo a fragilidade do meu irmão, eu posso me irritar por ela, por essa fragilidade estar ali. Eu posso querer desistir de continuar me interessando pelo meu irmão porque ele me fez sentir o peso de sua fragilidade e isso me trouxe um incômodo. Ou eu posso então fazer como o Senhor, me propor a cuidar dele e oferecer mais de mim para que o meu irmão consiga ir para além daquela fragilidade. Percebem? Não significa que você vai oferecer mais de si e o teu irmão vai conseguir.
Você vai oferecer o mais de si para que ele consiga. E se ele não conseguir agora, Padre Fábio, aí a gente vai olhar para Jesus e vai ver que o Senhor não desiste. A gente vai buscar ânimo nele e vai oferecer ainda mais. Até que o nosso irmão consiga. Até que o céu cante de alegria pela conversão daquele coração. Pela libertação daquele coração. Pela passagem de amor daquele coração a uma entrega total de si. Então é um trabalho árduo, é um trabalho longo, é um trabalho, poderíamos dizer, perene. Porque ao mesmo tempo que Deus está realizando uma obra sobre a vida do seu irmão, está realizando sobre a sua. Está fazendo o seu amor se tornar mais vigoroso, a sua ousadia maior, a sua capacidade de resistir às provas, uma capacidade mais intensa. O Senhor está edificando um coração heróico em seu peito. Ele está aos poucos levando o seu coração a ser como o dele, no zelo pela salvação das almas. Então se alegre duas vezes, por aquilo que o Senhor tem feito em ti e por aquilo que fazendo em ti, Ele faz por teu irmão, porque a alegria do Senhor é que todos nós estejamos juntos, pois Ele não perderá nenhum daqueles que lhe foram entregues. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Imaculada Virgem Maria e pela intercessão dos santos apóstolos de Cristo, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.